Olá, tudo bem? Continuamos a nossa série de estudos sobre temas do Evangelho de João. Vamos orar? Grande Deus, nos abençoa no estudo da Tua Palavra. Nos dê sabedoria, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos destacar entre os outros textos as palavras de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A cada ano eles se reuniam para relembrar a libertação do Egito. A orientação está em Êxodo 12. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Essa é uma lembrança de que o primogênito não morreu, ele foi liberto da condenação da morte e era também uma lembrança da libertação da escravidão do Egito. Todos os anos se reuniam para relembrar. Jesus também se reuniu com seus discípulos. Era uma quinta-feira, ano 31. Ali, reunido com os discípulos, existia à porta algo que era usado para lavar os pés daqueles que chegavam para a reunião. Mas naquele dia não tínhamos nenhum servo. Era costume que um servo lavasse os pés aos hóspedes. O jarro, a bacia, a toalha, ali estavam, prontos para a lavagem dos pés. Não havia nenhum servo presente. Porém, e cabia aos discípulos fazer isso. Mas cada um deles, cedendo ao orgulho ferido, resolveu não desempenhar a parte de servo. Como agora Jesus lhes mostraria que é o amoroso serviço, a verdadeira humildade, que constitui a genuína grandeza? Então ele, o divino mestre, se ergueu da mesa, tomou uma toalha e cingiu-se. Com um surpreendido interesse olhavam os discípulos, esperando em silêncio ver o que se ia seguir. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com quem estava cingida. Esta ação abriu os olhos deles. Profunda vergonha e humilhação os possuiu. Entenderam a muda repreensão e viram-se sob um aspecto inteiramente novo. Jesus surpreende a todos e mostra que o maior é aquele que serve. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu Senhor. O lava-pés é uma lembrança de que todos nós somos iguais diante de Deus. Em alguns momentos temos posições diferentes, mas diante de Deus somos todos iguais. Então, em demonstração de humildade, nós praticamos o lava-pés, como Jesus nos orientou. Quem estava ali com Jesus? Os 12 apóstolos. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Jesus e os 12 apóstolos. Jesus então faz duas promessas. Primeira promessa: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Isso vai gerar um questionamento ali entre os discípulos, mas Jesus diz que vai se ausentar e em algum momento ele irá voltar. Essa foi a primeira promessa. Segunda promessa que ele fez ali diante daquele momento que eles iriam celebrar a Páscoa e Jesus institui a Santa Ceia, João 14:16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. As duas promessas estão totalmente interligadas.
Para Jesus voltar e buscar alguém, alguém aqui na Terra precisa estar preparando as pessoas para isso. É o outro Consolador, o Espírito Santo. Diante da primeira promessa, Tomé argumenta. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Filipe também fez uma pergunta. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então, mesmo convivendo com Jesus, os discípulos não estão compreendendo suas palavras. Jesus está disposto a explicar? Sim, está disposto a explicar. Vamos destacar essa declaração de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Caminho para o quê? Caminho para termos o perdão. E esse perdão alcançamos junto a Deus, o Pai. Por isso nós oramos a Deus, o Pai, em nome de Jesus. Hebreus 7, 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, chegamos a Deus por ele, Jesus. E Deus tem o quê? Salmo 130, verso 4. Contigo, porém, está o perdão. Tudo que o pecador necessita é de arrependimento e perdão. Como que ele alcança isso? Indo até Deus o Pai, em nome de Jesus. Por isso, Jesus é o caminho para o perdão. Assim como não podemos alcançar o perdão sem Cristo, também não podemos arrepender-nos sem que o Espírito de Cristo nos desperte a consciência. Então, nós temos o perdão através da intercessão de Jesus. Mas quem nos incomoda para que nós cheguemos ao arrependimento? Fica nos lembrando de que devemos deixar as coisas em dias com Deus. O Espírito Santo, aqui intitulado o Espírito de Cristo. Lá em João, intitulado o outro Consolador, porque Jesus também consolou muitas pessoas. A Bíblia afirma que outras coisas também são a verdade. Pessoas. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade. Então, o Espírito Santo também é intitulado como Espírito da verdade. João 17, 17 acrescenta a verdade e diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Salmo 119 aprofunda ainda mais. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei, Êxodo 20, é a própria verdade. Então, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a palavra, a Bíblia é a verdade, e a lei de Deus também é a verdade. A Bíblia fala sobre Jesus. Lá diz, Jesus falando: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Então, queremos conhecer sobre Jesus? Está aqui, ó, no livro que foi inspirado pelo outro Consolador, o Espírito Santo. Mas olha o que acontecia com as pessoas que liam a Bíblia, ou muitas delas, né? Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Então, não basta ler, ter acesso à palavra de Deus. Devemos adaptar a nossa vida à palavra de Deus e à sua vontade. E Jesus, logo depois da ressurreição, no primeiro dia da semana, ao encontrar aqueles homens que iam a caminho de Emaús, ele disse: e começando por Moisés, os primeiros livros do Pentateuco, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Você conhece as Escrituras? Nós temos 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento.
O maior escritor de livros na Bíblia, o apóstolo Paulo, escreveu de Romanos até Hebreus, 14 cartas. Segundo o escritor, Moisés escreveu os 5 primeiros livros e o livro de Jó. E temos muitos outros escritores. João escreveu o Evangelho de João, escreveu também as 3 cartas, primeira, segunda e terceira João, e escreveu também o Apocalipse. Então, o Antigo Testamento mostra que o Cordeiro de Deus virá. O Novo Testamento mostra que o Cordeiro de Deus veio. A promessa e a promessa cumprida. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico. São línguas bem semelhantes. E foi escrito do ano 1500 a.C. ao ano 400 a.C. O Novo Testamento foi escrito em grego. Foi escrito aproximadamente do ano 50 depois de Cristo ao ano 100 depois de Cristo. Percebe? Não chama primeiro bloco de livros e segundo bloco de livros. Chama testamento. Testamento está relacionado com morte. Então, Antigo Testamento, o Cordeiro de Deus virá para morrer em prol do pecador. Novo Testamento, o Cordeiro de Deus veio e morreu pelo pecador. A Bíblia, ela foi dividida em capítulos por volta do ano de 1228 por um professor em Paris. Isso está bem mais próximo de nós do que dos tempos bíblicos. A Bíblia foi dividida em versículos ainda 300 anos depois de que foi dividida por capítulos. Lá em 1548, o Antigo Testamento. Lá em 1551, o Novo Testamento. Então, isso é uma divisão posterior à escrita da Bíblia. A Bíblia não se confronta com a ciência. Sabe que na verdadeira ciência nada pode haver que esteja em contradição com o ensino da palavra, uma vez que procedem ambas do mesmo autor. A verdadeira compreensão delas demonstrará a sua harmonia. Qual é a origem da ciência? Deus. Qual é a origem da palavra de Deus, a Bíblia? Deus também. Então, não estão em contradição. Qual é o desafio? A Bíblia vem e afirma. A ciência, os homens estão estudando e constantemente aumentando o seu conhecimento. Tudo indica que a verdadeira ciência vai chegar ao conhecimento da afirmação bíblica. Mas aqueles que ignoram de que a ciência está em constante desenvolvimento, muitas vezes afirmam que a ciência já sabe o veredito final. E aí nós temos um problema. A verdadeira ciência e a palavra de Deus tem um único autor, Deus, o Todo-Poderoso. A Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte de vida. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nosso desafio hoje e todos os dias é fazer a vontade de Deus vontade em nossa vida. Quando fazemos a vontade de Deus, vontade da nossa vida, nós somos batizados constantemente pelo Espírito Santo. Jesus diz: nós não vivemos apenas de pão, precisamos também da palavra de Deus. Vamos orar? Grande Deus, agradecemos pela tua palavra, que é fonte de vida. Ajuda-nos a adequar a nossa vida, a nossa vontade, o nosso gosto à vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.